sobre as doenças não, semiologia cardiovascular. Passa, Felipe, por favor. Todo exame físico ele começa com inspeção. E aí, não fiquei responsável por essa parte, mas já vou implementando quando ela chegar, eu vou complementar de uma observação. Não sei, vou deixar. Inspeção não tem problema, não vou me guiar para não, vai. Quando a gente vai avaliar qualquer paciente, o primeiro ponto que a gente tem que fazer é despir o tórax. E antes disso, na sala de espera, a gente tem que observar quais as posições que ele está adotando até vir em sala de espera. Existem patologias como, por exemplo, o pericardite, o paciente ele assume posições específicas para aquela patologia. Crianças, em sala de espera, com coloração diferente. Então a gente tem que estar atento a toda essa parte. Pacientes já para avaliação de consultório ou enfermaria, tórax despido, você vai observar todo o tórax dele, se ele tem cicatriz. Aí você vai direcionar essa anamnese. O que foi essa cirurgia? Quando foi? Você vai começar a desmiuçar todas as informações, porque essas informações vão te dar substrato para um diagnóstico futuro. Pode pensar, Felipe. Então, você vai observar. Deixa eu só fazer um comentário. Seguindo a expressão do Felipe, bem comentado com o Chaves, que é a expressão. Existe, na parte cardiológica, inspeção, ausculta, palpação e contemplação. Então, são os quatro características, uma vez que você vai examinar o aparelho cardiovascular. Então, na parte da inspeção, como ele citou, por exemplo, o indivíduo com cicatriz médio-external, abriu na região médio-external. Geralmente são doença coronária, doença da válvula aórtica, pode ou não ser doença da válvula mitral. E cicatriz cirúrgica na região inframamária esquerda, doença da válvula mitral, cirurgia da válvula mitral. Cicatrizes cirúrgicas que pegam desde a região inframamária até a região escapular, persistência do canal arterial. Cicatriz cirúrgica que pega a inframamária e vai além da região escapular, geralmente são doenças da aorta, aneurisma dissecante da aorta. Então você olha um doente com essa inspeção, que você já sabe da história clínica, você tem anamnese, pelo menos já vai te dar esta informação. Então inspecionar é fundamental no aspecto de você já procurar alguma coisa para te direcionar em relação ao seu possível diagnóstico, ok? Então, aí ela chegou, mas vou complementar o que eu estava falando e ela continua. Observar cicatrizes, coloração, a posição que esse paciente assume, observar os pulsos, principalmente carotide jugular, quando tem essa pulsação. Enfim, aí a partir daí, você pode continuar. Você falou a parte no exame físico, a gente começa pela inspeção. A gente faz uma inspeção geral. Volta um pouquinho, acho que ali não foi comentado, porque o Jason lá foi falar. Você falou disso? Eu falei, então, se você quiser, não quer ser na palpação, eu vou estar falando também sobre a patologia jugular. É que a gente vai voltar nesse assunto, na parte da palpação, várias vezes. O pescoço é fundamental para você ter que analisar. Além da tireoide, além dos grãos, além da traqueia, pulso arterial aquele sinal de balão ali, que é a hiperpulsação venosa, isso característica, às vezes, grandes derrames pericárdios, síndromes restritivas. Então é CUSMA-1, que é um dado fundamental para doenças, até inclusive do ventrículo direito. Isso é muito importante no pulso venoso. Outra coisa, diferença, perguntinha de prova. Veia para uma artéria, você pergunta de prova. Veia, colava, artéria, não colava. Veia, tem várias ondas, são 3 ondas. Veia, altera com a respiração. Artéria não altera com a respiração. Veia, o batimento é vertical. Artéria, o batimento é lateral. Então são diferenças básicas, mas fácil pra caramba. Quando você vai cair no pescoço bem, isso erra sempre. Uma artéria e uma veia. Então esses são dados importantes, porque a veia cava a jugular interna, ela não tem válvula, então ela desce a jugular interna, cava superior e cai dentro do arco direito. Ou seja, quando eu olho para a jugular interna, eu estou olhando toda a cavidade direita, cara. E lembrar, quem fica túrgida é a jugular externa, que ela é transversal e desemboca da jugular interna. Então é um macete. Que turgor, quando tem turgor, jugular externa. E dentro dessa investigação é importante avaliar diâmetro, enfim. Eu vou deixar um pouco a Maria falar um pouquinho sobre isso tudo aí. Não, professor, essa parte de fluência jugular, a gente só colocou um pouquinho aqui. É que durante o slide a gente vai voltar e ampliar isso, entendeu? Por isso que eu não vou falar mais sobre isso agora, mas na parte de palpação a gente vai falar.
a inspeção. A inspeção a gente vê desde a entrada do paciente, né, no consultório ou no leito mesmo, né? A gente vai ver atitude de postura antálgica dele. Por exemplo, um paciente com insuficiência cardíaca, com pericardite, todos eles têm posturas típicas, né, das doenças que aliviam os sintomas, a dor, o desconforto, enfim. Aí a gente faz a inspeção geral do tórax. A gente pode ver cicatrizes, abaulamentos, manchas, retrações, né? Quando o paciente está com desconforto, ele faz aquelas retrações que a gente consegue ver. A gente observa a forma do tórax. Tônel, por exemplo, sem tônel, se é aquele tem o externo escavado, peito de pombo, a gente pode ver vários tipos nessa parte da inspeção. Aí a gente vê o volume, vascularização, por exemplo, se tem presença de circulação colateral. A gente faz a inspeção do precórdio, pescoço, visualização e localização do líquido, que a gente vai falar um pouco mais na palpação. Tá, a turgência jugular de novo, né? Ela tá aparecendo aí, a gente vai entrar mais nesse assunto durante a parte da palpação. Sinal de Guzmão, que a gente já falou, inspeção do pulso venoso e a posição tática, que eu também já falei. Por exemplo, cócoras, que aumenta o retorno venoso, que a gente vê em cardiopatias congênitas, né? A gente vê muito aquela posição de Blashman também. Enfim, pode passar. Isso tudo, você tem que aumentar o fluxo. Que aumenta o fluxo que tem que acumular. Aí a bola pulmonar, que geralmente tem estenose, dá bola pulmonar, abre o pouquinho e joga. O cara não está com falta de ar, porque não falou, vai ficar roxinho. Criança, a gente pega lá, quando eu estava na residência em São Paulo, pegava as crianças, eu não botava no colo, mas a enfermeira, crise de apneia, botava no colo, fletia as pernas, e aí botava um pouquinho de oxigênio, evidentemente podendo fazer um não beta-bloqueador, que relaxa a via de saída do ventrículo direito, e ela melhorava a falta de ar. O adulto fica sentado. A gente lá na enfermaria Santa Casa, era uma coisa engraçada. Latinos falou. E a gente olhava a galera toda baixadinha. Copa, tudo lá. Era muito engraçado. Mas eu sentava na enfermaria, tinha uns garotos de 5, 6 anos, e até um pouquinho mesmo, já de copa, né? Que ele já sabe que isso melhora a capacidade pulmonar, entendeu? Isso que o professor Ricardo está falando das atitudes das criancinhas ficarem de cócoras, é comum em crianças com cardiopatia congênita, né? Então eles ficam de cócoras para aumentar o retorno venoso. Aí tem a posição de Blashman, que é do travesseiro, né, no peito, a G no peitoral. Pode passar, Felipe. Para um pouquinho. Essas aí, ó, parece uma aumentando, é chip alta. A gente tem um doente aqui, que tinha um derrame volumoso. Aliás, eu vou apresentar esse caso. Um derrame volumoso. Engraçado, ela tinha dor no peito e relatava o seguinte: nós perguntamos ela, ô fulana, quando você tem essa dor no peito, você flete seu tórax? Não, quando deito, sabe o que eu faço? Eu decúbito lateral direito, aí melhorava a dor, eu decúbito lateral esquerdo, melhorava. Eu não conseguia ficar em decúbito dorsal, nem eu gostava de dormir em decúbito ventral, não consigo dormir. Então ela tinha uma maneira de decúbito lateral esquerdo, melhorava. Mas essa aí é que você joga o pericárdio um pouquinho para frente e bota. Não fica mais atentando naquela região. Por isso que melhora a dor. Então isso é interessante, essas atitudes pré-experimentando, enfim. E é diagnóstico, cara, no beira do leito. É diagnóstico, ok? Tá, voltando na inspeção. Durante a inspeção a gente pode ver a presença também de turgências celulares, que o Ricardo já falou da avaliação do pescoço, que é muito importante. A gente vai posicionar a cama do paciente, né, a 45 graus. E a gente vai observar o enchimento persistente das veias jugulares quando se adota a posição semi-sentada, que a gente, né, a parte de trás do leito, a gente bota 45 graus, ou sentada 90. A gente nas aulas fez muito em 45, né, professor? A gente pode observar o bilateral, às vezes é pulsátil ou não. E a gente vai observar o sinal de Guzmão, que é esse sinal aqui que a gente tá vendo. Eu não sei se tá dando pra ver direitinho, mas tá vendo que a jugular... Tá pegando aí, a jugular inteira, só até o nome do olho, entendeu? Pode ser essa grossa aí, isso, tubo, é um tubo, essa jugular interna. E essa que tá transversal, filho, bota ali. Isso, essa é externa. Então aí você tem diferença anatômica jugular interna e jugular externa. O parâmetro de hipertensão venosa é a cartilagem cricoide. Acima disso, a 45 graus, você tem grande hipertensão venosa. Outra coisa, cuidado com o velho próprio idoso, desde Isabel, Felipe pode ter pulsação venosa. Fabrício não, Felipe não, enfim, pode ter pulsação venosa, mas esse é do idoso, da complacência do idoso. Então tem que se levar em conta também o aspecto da idade em relação a você olhar, às vezes, pulsação venosa do idoso. Mais um parâmetro, é difícil pra caramba, para quem nunca estudou pulso venoso, identificar as ondas venosas.
A onda A é difícil para quem nunca viu, a onda V é difícil para quem nunca viu, e a onda R. Colapso X e colapso Y não tem como ver. Duas informações. Se você quiser treinar isso, antes da subida do pulso arterial, se aparecer uma onda venosa, onda A. Descida do pulso arterial. O que é descida? Subida, tocou no seu dedo. Quando tocou, já está descendo. A onda que aparece é a onda V do pulso venoso. E a onda R é junto da subida. Aí tu vai pegar por exemplo, aquele indivíduo ali, ele tem onda R. Aquele cano ali, ó, aquele cano de parte venosa, de jugular interno, é onda R. É a registração do VD para o AD. Então seria maneiro se pegar o pulso arterial e olhar para o pulso venoso. Tem que treinar muito para você pegar essas ondas. Eu acho que não vale a pena ficar perguntando se prova, porque isso nem o residente sabe. Imagine vocês que estão nessa fase de aprendizagem. Mas é só para saber. Então, complementando só a inspeção, um fato também importante que observamos é a questão do edema. As pessoas confundem o edema relacionado à parte cardíaca tem um edema com a nossa parte linfática. Por exemplo, o edema que tem na nossa cardíaca é um edema generalizado, então ele é bilateral. Se um edema tem um comprometimento cardíaco, eu vou ter um edema na região das áreas dos membros inferiores, não apenas de um. Então isso vai te direcionar para uma anamnese para a parte cardíaca. Outra coisa também, tem os nódulos de gluturose, que o senhor comentou anterior. Não sei se todo mundo sabe, eu não consegui, tentei fazer umas pesquisas para tentar entender melhor sobre esses nódulos. Eu não entendi se é por conta do edema que ele vai criar nódulos na sinoma, ou se são essas pontinhas que ficam em volta do leito lumbial. E depois foram os nódulos mesmo. Tem um pouco de líquido e reação intestinal sepultada. Eu tentei mas quase não tem. E também a questão da coloração, se ela é uma coloração. Se eu tenho um roxidão. Se nós está falando da endocardite, está falando da endocardite? Esse é o endocardite.